Então a Igreja Católica, com seus desvios, com as suas heresias, veio a motivar muitas manifestações de pessoas que queriam um retorno ao verdadeiro Evangelho, queriam um retorno à Palavra de Deus. Por isso a reforma, e por isso foi cristalizado 5 solas, que dentre eles sola Escritura, exigindo que a igreja se limitasse e se subordinasse à Sagrada Escritura, que o comportamento da Igreja Católica era completamente diferente, era e é. Ela se entende a magistra sobre o cânon, ela que entende ter o poder, na verdade o Papa, né? Entende ter o poder de determinar o que é cânon. Então, quando, por exemplo, aconteceu a Reforma Protestante no século XVI, e logo depois, quando a Reforma de fato não conseguiu ser interrompida, né, pela Igreja Católica, eles fizeram a contra-reforma deles, né, a chamada o Concílio de Trento. E lá eles aprovaram aqueles livros que constam somente na Bíblia deles e que eles chamam de deuterocanônico. Então, deuterocanônico é posteriormente canonizado. Então, eles são pelo menos 7 livros, né, que constam lá no Antigo Testamento deles. Em relação ao Novo Testamento é o mesmo número, mas em relação ao Antigo Testamento ele tem esses acréscimos aí. Então, são alguns livros e alguns acréscimos também ao livro de Daniel, onde você tem esses textos que desde a época de Jerônimo, que foi o tradutor da Vulgata Latina, Jerônimo, quando traduziu, né, do grego, do hebraico para o latim, ele já fez questão de deixar claro no material que ele produziu, de que até aqui é cânon, os 66 livros. Daqui em diante não são cânon, são livros que ele julgava interessante, que estavam presentes já ao longo da história da igreja, mas que nunca foram tidos como livros sagrados. E aí o que a Igreja Católica faz? Logo depois da Reforma, eles discutem novamente essa questão desses livros que já estavam ali, mas que, conforme o próprio Jerônimo já havia alertado, não eram sagrados, não eram canônicos, não constavam, não eram aceitos nem dentro do judaísmo, tá certo? De onde eles vieram. O que a contra-reforma faz? Ela os qualifica agora como deuterocanônicos e passa a colocá-los, integrá-los dentro do cânon. Por quê? Porque a igreja se entende a magistra, aquela que decide, aquela que define o que é cânon. Com esse tipo de atitude, eles queriam abrir espaço para tentar justificar certas heresias, como por exemplo a heresia do purgatório e da oração pelos mortos, por exemplo. Aí você tem um dos livros que foi canonizado, que é um livro de um tal de Tobias, e nesse livro de Tobias você encontra lá o anjo ensinando Tobias algumas receitas, faz esse negócio de bruxaria até, você tirar o fígado do peixe, fazer lá alguma coisa. Aí tem também o anjo, acho que era um anjo Rafael, ensinando Tobias a orar pelo seu pai que estava morto, para tentar salvar a alma dele. Então, por meio dessas instruções, né, diabólicas, satânicas, você tem então uma tentativa de justificar práticas que já estavam presentes há muito tempo na Igreja Católica e que estavam sendo condenadas pelos reformadores. Já haviam sido condenados pelos valdenses, estavam sendo condenados por Lutero, também por Zwinglio na Suíça, posteriormente por João Calvino e por aí vai. Aqueles John Hus também na Boêmia, Wycliffe na Inglaterra, pessoas que já haviam observado que essas heresias não têm respaldo bíblico. E aí a Igreja Católica o que faz? Traz para dentro do cânon aqueles livros que nunca foram cânon para tentar justificar estas heresias. E aí onde você vê a importância, conforme diz aqui o autor, de você ter uma definição. O luteranismo, pouco tempo depois que ele empreendeu a reforma, ele, juntamente com os estudiosos, sentaram para construir uma declaração de fé. Aí você tem, por exemplo, o chamado Catecismo de Lutero, Catecismo Maior, Catecismo Menor, e você também tem as confissões. Aí tem a mais famosa, que inclusive vou até citar aqui, é a Confissão de Westminster, que vai vir depois. Então, inclusive, até o governo inglês teve participação no sentido de requerer que os clérigos elaborassem esse documento para você definir
para você dizer, olha, esta aqui é a regra de fé da igreja. Ô Júnior, pode falar. Uma pergunta, como que surgiu a ideia da crença, porque a crença vem do judaísmo e depois passa para o catolicismo? Ah, sim. Essa transição, né? O que surgiu foi o seguinte, dentro do judaísmo posterior, que é o judaísmo já depois de Esdras, aquele entre a volta do cativeiro e o Novo Testamento. Nesse período foram produzidos muitos livros apócrifos, muitos, por quê? Muitos judeus, tá certo, que estavam retornando do cativeiro, que estavam retornando do cativeiro babilônico, que estavam em contato com Alexandria, que estavam em contato com o mundo grego, começaram a especular muito sobre a Escritura, a trazer as suas interpretações. Aí você tem um livro de Enoque, um livro dos patriarcas, tá? Você tem a Ascensão de Moisés, você tem vários textos apócrifos produzidos nessa época. Você tem muitos apócrifos dos judeus e posteriormente, no Novo Testamento, você vai ter muitos pseudoepígrafos, o cara escrevendo Apocalipse de Pedro, Evangelho de Paulo, né? Evangelho de Maria Madalena. Então, esses textos nascem do que? Da especulação. Então, quando o cara não se subordina à autoridade da Sagrada Escritura, ele vai tentar outro meio para tentar produzir uma especulação, uma explicação própria daquilo que a Sagrada Escritura talvez não tenha dito. Aí onde entra aquele texto que é fundamental. Aquilo que é revelado é para vós e para vossos filhos, aquilo que é oculto é somente para Deus. Então tem muita gente que não para diante desse limite. E aí o cara quer saber, não, mas como é que foi a infância de Cristo? Aí escreve lá, Evangelho da infância de Jesus Cristo. Então essa transição aconteceu, esses textos foram produzidos, começaram a circular, tá certo? Muitas comunidades, eles copiavam e tinham para si. E aí, com a entrada do Novo Testamento, a vinda do cristianismo e depois a igreja começando a se formar, a igreja vai para diversos lugares e começa a ter contato com esses textos. E aí você tinha os textos que eles já entendiam ser o texto bíblico, tá certo? Que era lido no culto, que é uma diferença entre o cânon e os apócrifos. As pessoas tinham apócrifos em casa, tinham pseudoepígrafos em casa, só que eles não liam no culto. Os únicos livros que eram lidos no culto eram os livros que foram deixados tanto pela tradição judaica, né, o Antigo Testamento, aí vai Torá, Neviim e Ketuvim, tá certo? Que no cânon hebraico perfazem 24 livros, porque tem alguns livros que eles juntam. Por exemplo, os profetas menores que a gente conta separado, dá 39, né? Eles juntam tudo num só. Os profetas anteriores, posteriores, e aí eles juntam esses livros, por isso que dá um número menor. Então você tem 3 estojos de Antigo Testamento. Um estojo tem a Torá, 5 livros de Moisés. Outro estojo tem o Neviim, e outro estojo tem o Ketuvim, que são os livros históricos posteriores. Então esses 3 grupos, tá certo, de livros do Antigo Testamento eram cânon, eram lidos nas sinagogas e também são lidos nas igrejas. E os livros que foram surgindo do ensino de Mateus, do ensino de Paulo, do ensino, tá certo, de Pedro, aí a tradição diz que Marcos foi que escreveu aquele evangelho, observando, ouvindo, né, as pregações de Pedro, dos ensinos de João. Então em Éfeso você tinha lá o texto do evangelho de João. Por quê? Porque João trabalhou ali. E aí qual era o livro que era lido? Evangelho de João, se lê na igreja, ou os livros do Antigo Testamento, se lê na igreja. Os apócrifos não, eles não são cânon, eles são livros interessantes, a gente tem em casa, eles tinham em casa esses livros, mas não liam nas igrejas. Agora, outra coisa que também faz a diferenciação, quando surgiu a perseguição, quando a perseguição se intensificou, principalmente na época de Diocleciano, perto aí já do surgimento de Constantino, Diocleciano percebeu que os cristãos davam muito valor ao texto sagrado. O que ele fez? Ele planejou uma grande perseguição, não somente para capturar as pessoas, mas para pegar os livros. Aí eles diziam soldados para invadir as casas e capturar os livros para queimá-los. E aí os pastores nas igrejas e os bispos começaram a orientar: se um romano invadir sua casa para levar os livros, entregue os apócrifos.
E aí, a partir dessa atitude, eu vi isso em F.F. Bruce, no livro O Cânon do Novo Testamento. Ele disse que essa orientação circulava pelas igrejas, e isso demonstrava muito claramente que as pessoas sabiam o que eram livros apócrifos, que nunca foram aceitos, e o que eram os livros canônicos. Os canônicos eles escondiam, muito bem escondido, e os apócrifos eles deixavam mais acessível, para quando os soldados, se eles viessem, eles levassem os apócrifos, que aí se queimasse. Era uma leitura interessante, mas não era fundamental para a fé. Então você tem, a partir dessa atitude, né, mesmo com essa perseguição, muitos desses apócrifos foram passando adiante, aí chegaram até a época do catolicismo, e dentre eles os que eram mais, que estavam mais presentes aí junto com os cristãos, eram esses que acabaram até entrando na Bíblia, né, esses que compuseram os deuterocanônicos lá da Bíblia Católica. Então você tem essa situação. Então por que eles tiveram esse trabalho de elaborar uma declaração de fé ou uma confissão de fé? Porque por meio dessa confissão a igreja consegue estabelecer sua posição diante da doutrina. É como ele vai citar também aqui os credos apostólicos, credo niceno, tá certo? O credo constantinopolitano. Esses credos que a igreja lançou pelo século entre 2 e 4, entre 2 e 3, eles lançaram esses credos quando eles se reuniam num concílio para debater uma heresia. Por exemplo, surgiu um herege chamado arianismo, pregando que Jesus não é Deus, pregando que Jesus é um ser criado, que Jesus em determinado momento não existiu, que ele foi a primeira criação de Deus, mas ele não é eterno como Deus. Ário surgiu e ganhou muitos adeptos, tanto que a heresia dele está até hoje com essa testemunha de Jeová, né? Então ele surgiu e ganhou muitos adeptos. O que a igreja fez? Fez um concílio, e aí na época eu acho que foi Atanásio, que foi o que mais lutou, né? Fez apologia contra essa heresia ariana, ganhou com muito custo, muita dificuldade, porque os arianos conseguiram ganhar muitos adeptos, e principalmente adeptos até entre a nobreza, até entre dirigentes da época. Aí eles ganharam, mas ficou aquela rixa, aquela rusga. Mas o que eles fizeram? Elaboraram um credo. E aí no credo eles deixam muito claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são consubstanciais, são da mesma substância, tá certo? Mas são 3 pessoas distintas. Então você tem 3 pessoas, mas um só Deus, porque é uma só essência. E aí você tem a elaboração do credo acerca da Trindade, né? E aí com esse credo, o que você tem? O que é benefício para a igreja? Nem todas as pessoas na época, hoje é possível, hoje você tem uma acessibilidade maravilhosa, mas na época nem todas as pessoas tinham acesso fácil à Bíblia, tinham acesso fácil à Sagrada Escritura, nem todas as pessoas sabiam ler. Sim. Então com esses credos, o que você faz? Você resume o que é o principal para que as pessoas creiam, para que as pessoas estejam certas do que é a fé cristã. E aí com aquele credo, né, que foi elaborado e cristalizado, né, que é menor, você decora o credo e por meio dele você se defende de várias heresias. Por meio dele você consegue se livrar de vários enganos, vários erros. Então por isso que foram importantes os credos. E os credos da antiguidade, eles são agora as confissões de fé. A confissão de fé, ela vem para a igreja se posicionar diante dessas situações. A declaração de fé precisa ser de modo muito claro, diferenciado da própria Escritura, sendo atribuída autoridade canônica somente à Bíblia. Isso é deixado sempre muito claro, por mais que esses homens tenham estudado, tenham se dedicado, né, tenham de fato buscado a direção de Deus para esse trabalho, mas eles não têm a audácia de comparar os seus escritos à da Sagrada Escritura. Então, quem tem autoridade para edificar a vida das pessoas é a Sagrada Escritura, mas o credo ele colabora para que a gente se defenda dos erros. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem, o credo é a resposta do homem a Deus. Conforme essas palavras de Philip Schaff, podemos facilmente distinguir o peso de cada documento, sendo a declaração de fé uma manifestação pública quanto ao que a igreja compreende da doutrina, e a Bíblia é a revelação divina que precisa ser corretamente interpretada e aplicada às vidas.
a igreja não teve como prioridade a produção de credos ou declarações, sendo estes então construídos em resposta aos ataques de seitas e hereges que perverteram a doutrina. Então, nesses dois pontos aqui, ele coloca exatamente como as coisas funcionam. A Sagrada Escritura é uma revelação de Deus para nós. Então, o Espírito Santo que conduziu todo o processo de produção da Sagrada Escritura. Então, a Sagrada Escritura é de fato a boca de Deus falando conosco. Enquanto o credo é o homem dando um feedback para Deus. É como, Deus falou, você entendeu? Aí, se você entendeu, você responde corretamente. Aí, Deus falou através da Bíblia e o homem responde através do credo. Fala, amém. Então, é assim, Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é uma pessoa e também é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, tá certo? Jesus Cristo é o único Salvador, é o único mediador entre Deus e os homens. Todos pecaram, mas são salvos por meio de Cristo Jesus. E aí vai todas aquelas afirmações que são colocadas no credo, que são colocadas na confissão, para que a gente responda se entendemos ou não, porque muitos hereges vão distorcer, vão trazer algumas especulações, vão colocar que é assim, mas também está escrito em Joseph Smith, também está escrito em Ellen White, também o corpo governante, da Torre de Vigia diz assim, sendo que todos esses órgãos, organismos, pessoas não podem, por meio de revelações posteriores, atrapalhar aquilo que já foi dito pela Bíblia. Porque a Bíblia é a revelação maior. É uma revelação maior, exatamente. Então, todos os outros podem até enriquecer o conhecimento, mas não pode estar ao mesmo nível ou acima. Eles não podem interferir naquilo que a Bíblia diz. Se a salvação é só através de Cristo, então não é através da guarda do sábado, é só através de Cristo. Se a salvação é só através de Cristo, então não é através de você estar numa instituição, que nem muitas dessas seitas dizem, até a Cristã do Brasil também diz isso, que a salvação é somente por meio da Cristã do Brasil. E aí, onde entra a heresia, aí onde entra o erro, não. A salvação não é através de uma instituição, a salvação é através de Cristo. E aí, por meio de Cristo, aqueles que se agregam à igreja de Cristo constituem instituições. Aí vai ter crentes na Assembleia de Deus, crente na Batista, crente na Cristã, crentes em diversos lugares, mas todos esses crentes são salvos somente por uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Sim. Então você tem essas situações aí que a confissão de fé, ela surge para prevenir. Aí ele coloca até aqui que o primeiro objetivo da igreja não foi esse. Por quê? Porque o objetivo principal da igreja não é elaborar documentos, é pregar Cristo. Então Cristo disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Então o principal objetivo da igreja é pregar Cristo. Agora, quando a igreja vai pregando, vão surgindo hereges, vão surgindo seitas, vão surgindo distorções, que nem Paulo pregando para Sérgio Paulo, que era um procônsul, e o Elimas chega junto e começa a distorcer o que ele diz. Começa a dizer que não, isso é mentira, não sei o que, e começa a distorcer. E aquele homem que estava prestando atenção no evangelho agora estava sendo atrapalhado por esse falso judeu mágico. E aí o que Paulo faz? Paulo, ele, por meio da autoridade que Deus deu a ele, ele ordena que aquele homem fique cego até o final do dia. E aí ele tem a sua visão bloqueada, ele fica andando em volta, buscando quem o guiasse. E aquilo foi um sinal para o procônsul. O procônsul viu que de fato que ele tinha autoridade da parte de Deus. Então você tem essas situações que são muito exemplificativas sobre qual deve ser a postura da igreja. A igreja não pode ser conivente com herege, a igreja não pode passar a mão em erro. A igreja tem que ser muito clara, ter uma posição muito definida em relação a isso. Quando você vê a atitude de Paulo ele foi bem duro na sua repreensão. Ele de fato viu que aquele homem estava atrapalhando a pregação, atrapalhando a evangelização daquele homem que estava com o coração aberto para a mensagem, e ele de forma bastante dura trouxe ali uma repreensão a ele, por meio dessa autoridade que Deus lhe deu, tirando aquele empecilho, tirando aquela barreira. Então assim também a confissão ela diz, olha, o certo conforme a escritura é isso aqui. Então se você sair fora da escritura, você é o herege. Se você distorcer a escritura, você está errado. Então é para isso que serve a confissão de fé, para deixar muito bem definido qual é a doutrina.
com a intenção primordial de responder com mansidão e temor acerca da razão da esperança que há em nós. É que surgiram então as primeiras confissões de fé que sintetizam a doutrina bíblica seguida pela Igreja. A palavra credo tem origem no latim e expressa a ideia de depositar confiança, ou crer, né? Creio. Esse símbolo. Outra maneira de denominar o documento como símbolo de fé. Então, símbolo ou credo ou símbolo. Vem do grego símbolon e traz a ideia de arremessar junto, comparar, símbolo. E pode ser aplicado a credo, confissão de fé ou catecismo. Então você tem credo de creio, né, e símbolo de lançar junto, no sentido de comparar, né, de estar de acordo com. Então, conforme a Bíblia é o referencial, o credo tem que acompanhar ela. O credo tem que estar baseando-se nela, para que possa fazer uma confissão adequada. Certo. O credo não pode sair, não, porque foi uma revelação especial. E nem você tem muitos líderes aí, você tem muito no neopentecostalismo, igreja sendo guiada por profeta. E a Bíblia Sagrada nunca deu a entender que a igreja seria guiada por revelações posteriores, né, por revelações especiais. A igreja é guiada pela Bíblia, a igreja é guiada pela Sagrada Escritura. Agora, os homens de Deus e mulheres de Deus que são usados para trazer uma revelação, é um particular de Deus com aquela igreja, como aconteceu nas cartas do Apocalipse. Sim. Tanto que Jesus tinha uma carta para Éfeso, uma carta para Tiatira, uma carta para Esmirna, porque cada igreja tem uma situação. Sim. E também as profecias para pessoas, que aí Deus está tratando com, por exemplo, o profeta Ágabo, que foi levantado para, através até de vamos chamar de um ato profético, né? Uma representação, ele pega um cinto e amarra, né? Assim, diz assim você vai ser amarrado quando você for para Jerusalém. E aí era uma profecia de Deus para Paulo. E mesmo assim, aquela profecia não era só para tirar da cabeça de Paulo a ideia de ir para Jerusalém, mas para deixar ele consciente sobre como seria a sua ida para lá, o que aconteceria com ele. Então você tem essas situações que deixam muito claro para nós que a Sagrada Escritura que é a regra de fé e prática, né? Não credo. Credo é somente uma forma de você demonstrar que entendeu a Bíblia, demonstrar que compreendeu, e aí de modo a proteger para que a Bíblia não venha a ser distorcida. Existem alguns credos que são conhecidos como ecumênicos por terem aceitação universal entre católicos, ortodoxos ou protestantes. Que aí você pega essa questão dos católicos, e a gente viu já em história do cristianismo, a gente vai também rever. Você pega a história lá atrás, quando a igreja começou a de fato se espalhar pela Europa, e o Império Romano combatendo, mas a igreja sempre crescendo. Então, se você pegar lá atrás a igreja que depois se desenvolveu em Roma e que virou a Igreja Católica Apostólica Romana, a origem dela é muito bonita. A origem dela, quando surgiu, é uma igreja que teve que lutar contra duras perseguições, uma igreja que teve que lutar contra duras situações difíceis, situações que desafiam, né? E mesmo assim eles permaneceram. Agora o problema é, quando eles começaram a se tornar uma instituição poderosamente política, aí eles começaram a se misturar com o paganismo, para poder agradar as lideranças que eles queriam atrair, né, para dentro da igreja, e com isso eles começaram a fazer um sincretismo, transformando certas coisas que eram pagãs em cristãs, e isso foi o grande perigo, que aí começa imagem de escultura, agora não vai ser a imagem dos ídolos, mas vai ser a imagem de quem? Dos santos. Sobre certas festas, por exemplo, o Natal foi colocado na data quando era celebrado o culto, o mitraísmo, tinha uma celebração importante 25 de dezembro, e aí o que a igreja faz? Coloca o Natal nesse dia, né? Porque em vez de celebrar a mitra, celebra Cristo. Então começa essas adaptações, e com essas adaptações você vai se paganizando, né? Pouco a pouco, e aí depois, com o crescimento, e quando a igreja de Roma ela conquistou um poder sobre a Europa, né? Quando o Império Romano cai,
fica a igreja e os reinos bárbaros agora vão ser cristianizados pela igreja católica, e eles começam agora a ter muito poder e muita influência, aí foi a corrupção deles. Mas a igreja do começo, a igreja que lutou contra as heresias no começo, é uma igreja que de fato tinha exemplo, teve exemplo, né? De fato começou a dar muito exemplo. Mas isso antes dela ser de fato a igreja católica apostólica romana, porque quando ela se torna isso, aí ela já é uma instituição política. Quando eram os cristãos de Roma, então enquanto eram aqueles cristãos, porque a igreja que estava em Roma, antes dela virar essa instituição política, ela não se entendia maior do que as demais. Você tinha a igreja de Roma, você tinha a igreja de Constantinopla, você tinha a igreja de Alexandria, de Antioquia, tá certo? De Jerusalém, que foi a primeira. Todas elas tinham certa jurisdição. Sim. E elas governavam, era chamada Sé Apostólica. Então aquele bispo daquela igreja era uma grande metrópole. Aquele bispo governava as igrejas em volta dele. Então tinham pelo menos essas 5 Sés apostólicas. A Jerusalém é a primeira que cai, depois cai Alexandria, quando tem a Revolução Islâmica, depois cai Antioquia, vai ficar somente Roma e Constantinopla. Constantinopla é o reino, é o Império Romano do Oriente, quando Constantino tira de Roma e vai para Constantinopla. E Roma fica somente com o bispo. Lá em Constantinopla estão os políticos, e os políticos, eles como que controlam o poder da igreja. A igreja não consegue ter tanto poder lá porque tem os políticos cristãos, né? Tem os imperadores Teodósio e por aí vai. Em Roma ficou o bispo só, e ficou um imperador romano, os últimos, que eram fraquíssimos. Daí os bárbaros ameaçando, até que os bárbaros começam a invadir Roma. Você tem Alarico, por exemplo, que foi um importante rei bárbaro, e ele chega até os limites da cidade de Roma, e o imperador não tem moral para ir até ele. Ele sabe que se ele sair, ele vai morrer. Então quem vai até Alarico para negociar com ele? Quem vai ser o Papa, Leão. Leão vai até Alarico, negocia para que ele não destrua a cidade. Então o que ele faz? Ele invade a cidade, saqueia, mas não mata as pessoas. E aí o que o povo vê? O nosso líder não é o romano aqui. Nosso líder é ele. Nosso líder é o Papa. No caso, na época não era o Papa, era o Bispo. Nosso líder é o Bispo. E aí quando a liderança da igreja começa a ter esse poder, não só religioso, mas político, aí onde eles começam a crescer. Aí, quando de fato for morto o último imperador romano, quem vai governar de fato serão os bispos. O bispo vai governar não só a igreja, ele vai governar a política também, né? Vai administrar a cidade, administrar a distribuição de alimentos, administrar, gerir, né, a cidade, o exército e tudo mais. Isso vai chegar a um tal ponto que, com o passar do tempo, aquele território não só da cidade de Roma, mas um vasto território italiano se torna estados papais. Papa se tornou o presidente, o imperador, o rei daqueles territórios, de um grande território italiano, no centro do território italiano. E aí só muito posteriormente que esses estados papais vão cair, quando vem o movimento de unificação da Itália. Mas durante muitos séculos ele fica como governante daqueles estados, e assim, não somente governando aqueles estados, mas ele tinha influência em todas as cortes praticamente. Porque no começo, quando o papado começa a ficar forte no Ocidente, os reis não tinham coragem de se opor ao Papa, porque eles são cristianizados, o povo começa a ser cristianizado. Então, se um rei resiste ao Papa e o Papa o excomungar, ele é tido assim como uma não pessoa, é uma pessoa abjeta. Qualquer um pode se levantar contra ele e matá-lo. Por quê? Porque o Papa excomungou. Se o Papa excomungou, ele praticamente está no inferno. Então, os papas, com este crescimento de influência, começam a ter muito poder. No que tem muito poder, é muita corrupção. Aí você tem diversas igrejas, diversas abadias em vários lugares, cargos importantes, uma hierarquia importante. As pessoas da família queriam que pelo menos um filho participasse lá da hierarquia da igreja.
muitas doações para a igreja, muitos dízimos. De cada lugar, a igreja, uma parte do território era para a manutenção da igreja. Então, com isso, você tem muitas pessoas que se aproximam da igreja, não porque são cristãos, da grana, a grana, a vida boa, a vida fácil, né? O cara se torna um abade de uma grande abadia dessa aí, é receber a grana que tem, administrar ali aquelas pessoas que não deviam dar lá muito problema, eram monges, eram pessoas que não deviam causar muita confusão. Então o cara tinha uma vida tranquila, rica, e quando a coisa começou a ficar feia mesmo, os caras tinham uma vida devassa. Muita parte dos problemas dos padres e bispos e cônegos era tratar com o seu monte de filhos bastardos que eles faziam. Então eles tinham muito disso aí, e a igreja impôs o celibato, porque por meio do celibato você bloqueia que os bens da igreja sejam dilapidados com herança. Então, os caras tinham mulheres, a igreja sabia, mas ignorava. Problema seu, resolva lá seus problemas. Vida profissional. Por quê? Porque os bens da igreja não são seus. Você apenas usufrui deles enquanto você os administra. Mas nenhum casamento não é reconhecido, porque ele é celibatário. Então, oficialmente ele é celibatário, mesmo que ele tenha 5, 6 esposas. Mas ele, para a igreja, é um celibatário. Os filhos dele são bastardos, porque não são reconhecidos. Ele não pode reconhecer nenhum deles. Então não tem herança. E aí o que acontece? Ele morrendo, nada daquilo pode ser repartido com herança, com esposa, Por quê? Porque ele é um celibatário. E é engraçado, Júnior, isso aí, no Ceará, na região lá para onde a gente está indo. Muita influência, tem lugares em que eles de fato conseguem interferir na política, interferir na segurança pública, porque o pessoal ouve eles. Então, a Igreja Assembleia de Deus já teve que travar muitas batalhas nos interiores do Brasil, de irmãos que morriam um filho, morria uma esposa, não tinha nem onde enterrar, porque quem administrava o cemitério era a igreja, quem administrava os nascimentos era a igreja, quem administrava as escolas era a Igreja Católica. Então, eles fechavam tudo. Às vezes até para alugar uma casa, o padre falava antes, não alugue, se for crente, não alugue. E a pessoa ficava com dificuldade até para isso. Teve situações em que a igreja teve que recorrer às autoridades da capital para poder intervir lá. E teve muitas situações que quem interviu foi a maçonaria. Que a maçonaria sempre lutou por liberdade religiosa, é um ideal deles, liberdade religiosa. Então não é porque eles gostam do evangelho, eles fariam a mesma coisa pelos espíritas, fariam as mesmas coisas por outras religiões, porque eles defendem um ideal de liberdade religiosa. E aí, muitas situações que interveio foi a maçonaria, ele fez um peso político para impedir que eles tivessem essa autoridade, esse poder, né? Então você tem os credos aqui, conforme a gente estava analisando. Então os católicos, nesse sentido, né, dessa igreja católica que lutou contra a heresia do começo, ortodoxos, que são aqueles de Constantinopla, da Roma do Oriente, protestantes depois da Reforma, e isso devido à correta doutrina que defendem, opondo-se à heterodoxia. Então você tem a ortodoxia, que é aquilo que é certo, conforme a doutrina, e a hétero, que é diferente do certo. Então é um outro nome para a heresia, heterodoxia. Aí você tem o Credo Niceno de 325, Credo Niceno Constantinopolitano, que é a continuação, 381, quando os temas continuam sendo debatidos, Credo de Calcedônia, 451 depois de Cristo, e o Credo de Atanásio de 500, tá certo? Que é um combate contra o arianismo. Diferente dos credos, que tem uma estrutura mais simples e são afirmações de fé pessoais, como por exemplo dos mártires, a confissão de fé é mais elaborada, tendo já sido empregada nas Sagradas Escrituras, como o nosso Senhor quando fez confissão de fé perante Pilatos, e posteriormente as confissões de fé tornam-se verdadeira marca da reforma. Então ele tem a questão do credo, que é uma simplificação mesmo, para poder ser de fácil memorização, e a confissão de fé ela é um desenvolvimento. Então você pega por exemplo, 16 artigos, né, que ele coloca no começo, e esses 16 artigos eles são um resumo. Falou, é nisso aqui que a gente crê, de forma resumida, clara, direta. E aí na confissão de fé ele pega aquilo e desenvolve, argumenta.
Ah, por causa disso, por causa desse texto, daquele texto. Então ele desenvolve, né, aquela declaração. Certo. Muitas confissões e documentos similares foram produzidos a partir da Reforma Protestante, suas diversas ramificações, desde a Confissão de Augsburgo, de Lutero, aí temos aí a de Lutero, até a de Westminster em 1643, produzida a pedido do Parlamento Britânico, a última confissão da Reforma. A Declaração de Fé da Assembleia de Deus é um documento que organiza de forma sistemática aquilo que a Igreja já tem professado e ensinado desde a sua fundação, com a vinda dos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então, é isso que é interessante, ela não veio para tentar reformar ou reformular ou dar um outro direcionamento, ela vem fundamentada em cima daquilo que já é ensinado, e é isso que é louvável assim, da nossa igreja, essa dedicação do ensino. Graças a Deus, desde cedo a igreja se preocupou com escolas dominicais, se preocupou com escolas para obreiros, se preocupou com formação. Então, mesmo que durante muito tempo foi desincentivado o ingresso em escolas teológicas, mas a gente entende também por que muitos desincentivaram, porque quem predominou aqui durante muito tempo foi a teologia liberal, e a teologia liberal ela não produz crentes, ela produz incrédulos, ela produz pessoas céticas, pessoas que, em vez de terem a sua fé confirmada, elas voltam para a igreja cheia de dúvidas. Então você, a partir de uma teologia dessa, você não tem ganho, você não tem desenvolvimento, você tem retrocesso. Eu acho que está mais ou menos igual hoje, né? Os estudos de hoje. Então, aí inclusive o pessoal pede referência para mim de universidades, eu falo, tome cuidado, porque muitas universidades que são de ponta, têm qualidade em muitas áreas, mas por elas estarem buscando a aprovação do MEC, elas têm que incorporar matérias e professores que são da teologia liberal, caras que vão colocar em dúvida diversos aspectos da Sagrada Escritura. Você sabe que assim vai se formar isso aí. E daqui a pouco vem para a igreja, aí o cara é cessacionista, porque muitos dos calvinistas também são cessacionistas, nem todos são, mas muitos são. Não creem na ação sobrenatural do Espírito Santo, não creem no batismo com o Espírito Santo, né, com evidência do falar em línguas estranhas, não creem na operação de milagres na atualidade. Tem muitos que não creem nem em oração, que a oração possa mudar alguma coisa, porque tudo foi pré-determinado por Deus, como se nós fôssemos marionetes. Então, uma teologia dessa, qual é o ganho para a igreja? Não é, você tem pessoas frias, pessoas apáticas, pessoas, né, que não trazem um ganho, não trazem uma pregação que venha fortalecer a vida das pessoas, mas é somente uma coisa erudita. Falam muito bem, são grandes catedráticos, eruditos, mas essa erudição dele não resulta em crescimento espiritual, é somente muita inteligência, muita fala bonita, no final das contas, né? Então é muito perigoso, você começa a ver cada vez mais as instituições indo para essa tendência, né? Sim. Indo para esse lado. E uma coisa que me... Vem para a igreja e começa a distribuir isso. Aí você vê aquela pessoa que é até um estudioso, é uma pessoa dedicada, gosta, né, de falar, gosta de ensinar. Vou te dar uma oportunidade na IBD. Aí uma pessoa está ensinando na IBD, os seus obreiros, você tem que estar atento ao que ele está ensinando, analisando, pesando cada coisa. Se ele em determinado momento sair da doutrina, aí você só vai conseguir confrontá-lo se você tiver. Se você tiver, aí onde entra o perigo de muitos irmãos que não têm fundamento bíblico, não tem base bíblica e quer abrir igreja. E aí o que acontece? O cara abre uma igreja, a igreja começa a crescer, abre outros filiais, né? Começa a colocar em outros lugares, e ele não tem muitas das vezes base bíblica suficiente para refutar um herege. Aí os hereges começam a surgir, começam a se agregar na igreja dele, difundir heresias dentro das igrejas que são presididas por ele, e ele não tem condições de refutar a pessoa. Tem um exemplo, um rapaz casado com a irmã desse... A igreja é essa, ela oficialmente declara ser importante o batismo do Espírito Santo. Só que o que acontece, você começa a ter pessoas dentro do seu meio que estão trabalhando contra. Exatamente. Você está pregando aqui e a pessoa está desfazendo
Só que aí o que acontece? O pastor Francisco, rapaz, a obra de Deus é um negócio assim tão fora de sério, porque assim, há muitos anos que Deus falava sobre um projeto na vida dele. Muitos anos. Só que o que aconteceu? Ele era uma divulgação de Jacó, que eu não acredito num Jacó que o povo divulga. Entendeu? Sim. Eu vejo um Jacó diferente. O povo vê o Jacó enganador. A social requer um firme posicionamento. Você está falando disso aí, ó, e está exatamente com relação àquilo que está abordando aqui, que é o contexto social. E esse contexto social, o que é? É exatamente a situação na qual está a sociedade. Sim. Qual era a igreja do passado e qual é a igreja de hoje? Quais são as pessoas do passado e como elas estão hoje? Essas situações que o Senhor descreveu para mim é fruto do quê? É fruto de muita perda de temor, Sim. muita perda de obediência à palavra de Deus. Então, pessoas estão ficando cada vez mais audaciosas, né? Sem temor a Deus. É interessante que o Senhor fala isso aí. Eu me lembro quando o Senhor pega o profeta Ezequias era o rei. O profeta Ezequiel pega ele e leva ele e faz ele ver dentro do templo. E aí Deus dá a ele a visão do interior do templo. E aí tinha lá os sacerdotes se prostrando diante de imagens pintadas nas paredes internas do templo. E aí Ezequiel vê aquilo e descreve para a gente no seu livro. E a gente imagina qual era o nojo, né? Qual era o asco de Deus em relação a essas práticas. Esses mesmos sacerdotes que chegavam diante do povo para oficiar, receber lá o bezerro, receber o carneiro, imolar, sacrificar, pegar o sangue, levar, fazer o sacrifício, oferecer o Yom Kippur, né? Oferecer lá as celebrações, como se não tivesse nada. Por isso que em Isaías diz: vós levantais a mão para mim e ouvir o meu rosto. Porque um culto desse, Deus recebe uma nojeira dessa? Deus recebe uma hipocrisia dessa? Não recebe. Então o que acontece é muita oração, muita consagração em Bíblia, em palavra de Deus, ir para cima mesmo, pregar e botar para fora essas pessoas que estão comendo a lã, comendo a carne das ovelhas, tirando a lã e deixando as ovelhas de lado, que a Bíblia chama de cães gulosos, né? Então com essas pessoas não pode ter dó, porque diante daquilo que elas fazem com o rebanho de Cristo, e aí que Deus capacite mesmo para a obra, para o trabalho. De acordo com o historiador oficial da Assembleia de Deus, Israel de Araújo, que é o autor do Dicionário do Movimento Pentecostal, foi sempre uma constante preocupação dos missionários, fundadores, o correto posicionamento da igreja ante a doutrina. Assim, já em 16 de abril de 1919, o Navingre publicou no jornal Boa Semente o artigo denominado O que Nós Cremos. Desde lá, de 1919, já tem circulado o que nós cremos. Em 1930, durante a Assembleia Geral da CGADB, esse jornal foi fundido a outro chamado Voz Alegre, e ambos passaram a imprimir a versão reeditada do Cremos, agora no jornal chamado Mensageiro da Paz, até que depois de intensos debates sobre a necessidade ou não da produção de tal documento, chegou-se à confissão que temos hoje, que é impressa desde 1969 e que de lá para cá vem passando por revisões. O Cremos, que desde então é publicado no jornal, o Mensageiro da Paz, agora é base para a formação da declaração de fé, que examina em seus 24 capítulos sequencialmente, mas também intercalando outros estudos que são estudados na igreja atualmente. Então você tem os 16 artigos que vêm desde 1919, né, que o Bonavini já teve a preocupação de elaborar e definir, que aí no jornal que eles usavam de propaganda, né, imprimir o jornal para fazer lá evangelismo e também para difundir na igreja os assuntos importantes, refutar heresias e tal, e já publicava lá o que nós cremos, que são os artigos. Sim. E aí, com o passar do tempo, começaram a pegar os artigos e dar uma explicada, né? Dar uma desenvolvida, que é onde vai surgir a declaração. O presente documento é fruto de intenso trabalho de teólogos e ensinadores profundamente comprometidos com a palavra de Deus e que compõe o quadro de representantes de nossa igreja, sob a presidência do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da CGADB,
que nomeou uma comissão especial para esse importante trabalho, ao qual presta seu apoio o diretor executivo da CPAD, Ronaldo Rodrigues, oferecendo todo o suporte necessário para a produção e divulgação do documento. Os estudiosos empreenderam pelo menos um ano de pesquisa em relação às outras confissões de fé, dando uma estudada geral nas confissões, e enfim, submetidos à Santa Escritura, elaboraram esse documento que visa a proteção da estrutura doutrinária da Igreja, municiando contra ataques de seitas e heresias. O documento apresenta a nossa marca pentecostal, mas visa prioritariamente a glória de Deus. Aí temos os 16 artigos. Cremos no que? Na inspiração divina, verbal e plenária da Sagrada Escritura, única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Só esse primeiro artigo aqui, você já tem a refutação de muitas declarações que são dadas por aí, por muitos teólogos liberais. Sim. Então hoje você tem, inclusive a gente vai repassar aqui em hermenêutica, alguns conceitos que eles têm elaborado e que têm atacado a autoridade bíblica. Então você tem, por exemplo, inclusive até um estudioso, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas é um teólogo, é um pastor da Igreja Batista, lá do Rio de Janeiro, e ele é famoso, acho que é Daniel, acho que é o Kivitz, não lembro o primeiro nome, acho que é Kivitz o sobrenome. E ele falou de forma bem clara num vídeo na internet que não existe ortodoxia, que na verdade a ideia de ortodoxia é subjetiva. Então, com essa subjetividade, o que ele faz? Ele tira a definição do que é certo, porque isso que é ortodoxia. Ortodoxia é o que é certo. E é certo conforme o que? É certo conforme a Bíblia. Sim. É certo conforme a Sagrada Escritura. Então, de uma análise exegética, que você vai no hebraico, no antigo, no grego, no novo, nas regras hermenêuticas corretas de interpretação, você vai lá e diz, olha, essa é a doutrina, tá certo? Essa é a ortodoxia. E aí ele diz, não, a ideia de ortodoxia é subjetiva. Então, é subjetiva. Então quer dizer, eu posso ter a minha ortodoxia, você pode ter a sua. Então existem inúmeras ortodoxias, existem inúmeras leituras que você possa fazer sobre a Bíblia. Quando você faz esse tipo de coisa, você está destruindo a autoridade da Bíblia. Está igual o escritor, o David Wilson, um livro Faminto por Mais de Jesus. Ele diz assim, todas as religiões estão certas. Opa! Eita, meu Deus do céu! Não, mas olha o que ele diz. Todas as religiões estão certas. Catolicismo, espiritismo, budismo, tudo termina com ismo. Aí ele diz, todas estão certas. Com quem está arrasando? Opa! Boa! Você entendeu? Maravilha! Com qualquer um que você vai conversar, eles estão certos. Eles acreditam em estar, né? Eles afirmam estar certo. Aí ele diz, aonde está? Boa, maravilha! Quem aí, tem a razão sobre todas as hipóteses esses ismos, né? Exatamente. Então eles não estão trabalhando em cima de revelação. Exatamente. E aí a Bíblia Sagrada ela é encarada não só como um livro produzido por homens, é encarada como a revelação de Deus. E aí por isso que a razão pertence, né, à revelação de Deus, pertence à Sagrada Escritura. Sim. Muito bom. E aí quando você olha essa questão, olhando para essa questão, né, também da teologia liberal, você tem, por exemplo, outra ideia que foi construída e que combate a autoridade da Sagrada Escritura, que é a chamada teologia da desmitologização, de Rudolf Bultmann, que se tornou muito importante, se tornou muito conhecida, e que alega que a Bíblia Sagrada tem que passar por um filtro, que é o filtro do racionalismo, tá certo? Do empirismo científico, de uma ciência que combate eventos sobrenaturais. Diz que só pode ser confirmado como verdade factual aquilo que pode ser provado. Então o que acontece? Ela se arroga o direito de determinar que apenas aquilo que ela verifica é a verdade. E aí o que acontece? O problema não é que Deus não possa ser provado pela ciência, o problema é que a ciência não tem competência para analisar acerca de Deus, né? Essas ferramentas científicas humanas, que elas lidam com aquilo que é material, aquilo que é concreto, aquilo que é humano, tá certo? Então ela está dentro dessa esfera de atuação. Agora, quando um teólogo, devido à pressão da época, devido ao momento, ele querendo validar a Bíblia, querendo validar a teologia como um campo científico,
Então essa que era a preocupação da época. Eles começaram uma discussão no sentido de que nem todas as autoridades da época, como a filosofia, a teologia principalmente, nem todas elas tinham um caráter científico, porque não poderiam ser provadas, tá certo? Não poderiam ser analisadas. E aí começou-se então um trabalho de tentar trazer de volta a autoridade para esses campos de estudo. E para a teologia, aquilo que se empregou foi fazer com que a teologia se submetesse a esses critérios, né? E aí, por meio desses critérios, analisar a Bíblia. Aí, quando analisou a Bíblia por esses critérios, o que fizeram? Começaram a olhar para aquilo que estava escrito, reputando as narrativas acerca do sobrenatural como, na verdade, uma manifestação cultural da época. Falou, como as pessoas da antiguidade não tinham conhecimento científico, eles explicavam as coisas dessa maneira. Que foi um milagre, que foi uma ação de Deus, que foi sobrenatural. Mas, na verdade, isso é somente uma ignorância deles. E aí começaram essa chamada teologia da desmitologização, onde aquilo que é sobrenatural é mitológico, tá certo? Pertence a essa descrição antiga. Então isso foi acrescido, é um acréscimo. A Bíblia mesmo, a Bíblia que pode ser lida como um documento verdadeiro, é somente aquilo que não inclui o sobrenatural. E aí, nesse processo de desmitologização, você tem a Bíblia sendo fatiada, né? A Bíblia sendo então rasgada, né? Arrancando muita coisa dela, arrancando principalmente aquilo que é uma manifestação clara de Deus, da atuação de Deus. Então, esse tipo de trabalho que foi feito, o resultado dele se observa hoje. Quando você olha para a situação da igreja na Alemanha, você olha para a situação da igreja na Escócia, que já foi um grande país protestante, reformado, tá certo? Quando você olha para a situação da igreja na Inglaterra, na França, tá certo? Você olha para essas igrejas essas gerações que vieram daquelas anteriores, não deram continuidade a um trabalho de afirmação da fé, morreram espiritualmente, se tornaram céticos, se tornaram pessoas que não têm uma vida espiritual autêntica, verdadeira, que às vezes têm uma formação muito alta, são muito eruditos, tá certo? São muito bem sucedidos. Então você tem os países mais ricos do mundo que estão lá dentro dessa tradição protestante, mas por outro lado a fé deles passou por um esfriamento terrível, devido a essa forma de encarar a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada sendo colocada no mesmo patamar de qualquer livro, qualquer livro de historiadores, de poetas, de filósofos. Então a Bíblia está no mesmo nível deles. E aí quando você faz isso, você tirou a autoridade. Até porque, Júnior, eu fico olhando que é muito mais fácil um pobre... Gramática das línguas originais, ele é inteligente, ele tem um QI elevado, então ele não se posiciona como obediente da Bíblia, ele se posiciona como um julgador da Bíblia, um juiz da Bíblia. E aí quando você olha uma pessoa dessa, a vida espiritual dela é fracassada. Por quê? Porque ele não recebe a instrução de Deus na vida dele, ele principalmente não obedece à instrução. Então, o posicionamento diante da Sagrada Escritura. Por isso que o cremos trata de se posicionar em relação a isso. Falar, não, Senhor, nós cremos que a Bíblia Sagrada é inspirada por Deus na inspiração divina, verbal e plenária. Ou seja, toda a Sagrada Escritura está coberta, tá certo, por essa visão da inspiração divina, verbal e plenária. Então, Deus se responsabiliza por tudo aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Todas aquelas manifestações, todos aqueles milagres, aquelas narrativas acerca de eventos extraordinários, tudo aquilo veio de uma inspiração divina. Então é isso que é interessante, a gente olhar a forma como eles se posicionam. O 2, em um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Quando você fala isso aqui, algumas pessoas, como objeção, já levantam aquela questão assim, mas... Lá no Deuteronômio está escrito, né, que ouve, ó Israel, o Senhor é um Deus, tá certo? O Senhor é um. Só que quando você se dedica um pouco mais e estuda no original, você vai ver que o hebraico empregado ali, que de fato é unidade, mas é unidade composta. Por exemplo, você tem um estojo.
Então eu pego, compro para você lá na papelaria e te dou um estojo. É um estojo. Só que se você abrir o estojo, você tem 20 lápis. Então é uma unidade, um estojo composta de 20 lápis. Assim também é a palavra único empregado para ouve, ó Israel, o Senhor é um. Esse um é unidade composta, ele é um de um conjunto. E o conjunto é de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Conforme também o outro termo empregado para Deus no Antigo Testamento, que é Elohim. Elohim, que traz a ideia, por causa dessa terminação M, Elohim, ele dá a ideia de plural, como se fosse deuses. Então, ele só não é entendido de uma forma politeísta por causa do entendimento correto da Sagrada Escritura acerca da triunidade divina. Então, é colocado no plural. Por quê? Porque tem mais de uma pessoa. É Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são um Deus. Então, você tem esse entendimento que é construído pelo estudo bíblico. E me parece que só no dicionário português que é definido com D maiúsculo. Ah, sim, é um recurso dos tradutores sempre colocar como D maiúsculo. Certo. Sempre colocar, inclusive a Bíblia Almeida Revista Corrigida, um recurso que ela tem é o seguinte: quando você tem o termo Iavé no Antigo Testamento, YHWH, que traduz, tá certo? Que é uma expressão que passou para nós do nome divino. Inclusive os judeus nem pronunciam, né, devido a ser tão sagrado, e eles não têm qual é a pronúncia correta, porque são só consoantes, então eles não sabem quais eram as vogais que empregavam ali, né? Então eles apenas escrevem e muitas vezes nem pronunciam o YHWH, que a gente entende ser Iavé, né? Então quando você olha para essa questão do Iavé, você tem no português, quando vai traduzir, ele pega Senhor, então ele traduz por Senhor, com todas as letras maiúsculas. Então todas as letras são maiúsculas, aí você está traduzindo Iavé. Quando estiver traduzindo o termo Adonai, que também é uma terminologia empregada só para Deus, somente Deus podia ser chamado de Adonai no Antigo Testamento, os homens eram chamados de Adon ou de Baal, tá certo? Mas Deus era Adonai. Então ele coloca a primeira maiúscula e as outras minúsculas. Aí você tem, ali está traduzindo Adonai. Quando está traduzindo Iavé, aí todas são maiúsculas. Então você tem essas estratégias aí do tradutor para já dar uma dica do que ele está traduzindo ali. Ele está traduzindo ou Iavé ou Adonai. Então na Bíblia em português você tem esse recurso aí. Em um só Deus eternamente subsistente em 3 pessoas distintas, que embora distintas são iguais em poder, glória e majestade, o Pai e o Filho, Criador do universo, de todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, e de maneira especial os seres humanos, por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Então você tem aqui, ó, a afirmação da Trindade, tá certo? E a afirmação da criação. Nesse artigo ele já está dando. Esse artigo vai ser desmembrado em 2 estudos. Você tem um estudo aqui, um capítulo, tem um tópico sobre a Trindade e tem outro sobre o homem. Então esse artigo vai ser estudado em 2 tópicos. Um sobre a Trindade, ele vai trazer vários textos bíblicos aqui sobre a Trindade, e outro sobre o homem. Aí a pecaminosidade humana, a salvação, né? O homem sendo feito nova criatura, a restauração. Então esse artigo aqui rende 2 tópicos de estudo. No Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, é importante essa afirmação, plenamente Deus, você tem cristologia aqui, ó, plenamente homem, né, a encarnação do Verbo, na concepção e nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e a sua ascensão vitoriosa aos céus como Salvador do mundo. Maravilhoso. Então o terceiro artigo, principalmente cristológico. No Espírito Santo, a pneumatologia, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor vivificador que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Logo ele não é uma força ativa, uma força impessoal, como diz os TJ, né? Testemunho de Jeová, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. Logo você combate o sensacionismo.
Então você tem hoje, infelizmente, muitos presbiterianos que são sensacionistas, que dizem que a atuação do Espírito Santo com poder, com milagres e com profecias, ela se deu ao longo da primeira pregação do Evangelho, que era um meio de abrir caminho para a pregação do Evangelho, que quando o Evangelho atingiu um auge, cessou. Então eles dizem que as manifestações do Espírito Santo ficaram no primeiro século. Só na época dos apóstolos. Só na época dos apóstolos, que depois disso não era mais necessário. Dá para engolir um negócio desse? Eu estava outro dia conversando com... É por isso que quando você olha para a história da igreja, os batistas chegaram primeiro, os presbiterianos chegaram primeiro, já tinha anglicano aqui, e o interiorzão do Brasil nem se imaginava quando se ia evangelizar esse negócio. Aí chega a Assembleia de Deus muito tempo depois, mas sai desbravando. Sai desbravando. Hoje a Igreja Assembleia de Deus não é nem o dobro, mas é o triplo do tamanho dessas outras igrejas. Eu conversando, tinha um gerente aqui do Bradesco, ele era da... Estudo, eles desincentivam. Inclusive o pessoal com essa piadinha que eles falam assim, lá na congregação a gente come pão quente feito na hora, que é o que? As invenções do ancião. O ancião inventa uma palavra na hora e prega lá. Inclusive o Nathanael Rinaldi estava explicando como é que é aquela revelação. Ele falou que a revelação é o seguinte: os diáconos passam antes conversando com as pessoas. Você tem um testemunho para contar? Ou você tem alguma oração para pedir? Principalmente a questão da oração. Aí pessoal, não, eu quero oração porque eu vou viajar. Eu quero oração porque minha mulher brigou comigo, em casa está difícil. Eu quero oração por causa disso, por causa daquilo. Ele fala que eles pegam, faz um monte de bilhete, passa lá pelos anciãos, aí fica os anciãos naquelas, vão lendo e tal, e fica decidindo quem vai trazer a palavra. Aí fica perguntando quem está com a palavra, quem está com a palavra. Aí geralmente quem vai se colocar é quem já leu os pedidos de oração, que é onde vai, Deus está falando que não é para você fazer aquela viagem, Deus está falando para você não brigar com seu esposo, Deus está falando isso, está falando aquilo, mas a revelação não veio de Deus, a revelação veio do bilhete. E outra coisa é a questão da palavra, que ele vai na hora, em cima daquilo que ele viu mais acontecendo, ele vai pegar uma palavra em cima daquilo ali. Então, é briga familiar, então ele vai um texto de Paulo que fala de família. É o que? É sobre dinheiro, então ele vai falar de dízimo, falar de alguma outra coisa, de prosperidade, da bênção de Deus sobre Isaac. E aí ele vai dirigindo. E aí uma dessas aí, 2 apologistas que chegou num lugar, e as irmãs sabiam que eles não eram da cristã, né? E as irmãs pegaram e soltaram isso aí. Falaram, lá na nossa igreja o pão é fresco, né? É feito na hora. Aí ele pegou para provocar, falou com outro irmão lá. Falou, na nossa igreja a gente come um pão que faz 2000 anos que foi entregue por Jesus Cristo, que veio do céu. Mandou essa. É porque eu tenho um menino que ele é da congregação. E ele teve uns problemas na justiça, foi preso, aquela coisa toda, e saiu. Que aí na terça-feira a gente começa a abordar os temas. Aí ele fala, na necessidade absoluta do novo nascimento pela graça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da palavra de Deus, para tornar o homem aceito no reino dos céus. Então, absoluta, necessidade absoluta do nascimento pela graça. Quando ele coloca isso aqui, ele limita, a salvação é só pela graça de Cristo Jesus. Que aí você está fechando a porta para os guardadores de sábado, admitir o 7º dia, aqueles que entendem que tem que ser salvo por aquela igreja, não é pela graça de Cristo. Então eles, com essa definição, eles fecham a porta para diversas heresias que podem tentar entrar, podem tentar se associar à igreja. No perdão dos pecados, na salvação plena, na justificação pela fé, no sacrifício efetuado por Jesus em nosso favor. Aqui você está combatendo, por exemplo, uma outra doutrina que tem no Adventismo do 7º dia, que é a chamada... qual o nome? Está com o nome na cabeça agora. Que eles dizem que os pecados estão sendo analisados por Jesus e que só futuramente Jesus vai determinar quem foi salvo e quem foi condenado. Eles dizem que a salvação é o juízo investigativo, que eles chamam. Eles dizem que Jesus está analisando e só na frente que ele vai dizer quem se salvou e quem foi condenado. Por isso que nenhum adventista tem certeza de salvação. Nenhum adventista tem certeza de salvação, porque eles dizem que
Jesus está analisando. O que Jesus está analisando? Se você guardou o sábado, se você creu na Ellen G. White, se você leu os livros. Ninguém vai ser salvo. Exatamente, porque só quem está ali, só a patotinha, né, do sétimo dia. Jesus está analisando para futuramente dizer: no perdão dos pecados, conforme dito aqui, na igreja que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal Assembleia dos Fiéis, reunidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. No batismo bíblico efetuado por imersão em águas, uma só vez, um só batismo, uma só fé, um só Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo. Na necessidade e na possibilidade de termos vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. No batismo do Espírito Santo, conforme as Escrituras, que nos é dado por Jesus Cristo, demonstrado pela evidência física do falar em outras línguas, conforme a sua vontade, na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação, conforme a soberana vontade, para o que for útil, e aí os finais, na segunda vinda de Cristo, em duas fases distintas. A primeira invisível ao mundo, que é um evento só em duas fases, para arrebatar, no arrebatamento, e antes da grande tribulação, a gente crê que é um arrebatamento pré-tribulacionista, e a segunda, visível e corporal, que é a vinda gloriosa, né? Chamada parousia. No comparecimento ante o tribunal de Cristo, de todos os cristãos arrebatados, para receber a recompensa pelos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. No juízo final, onde comparecerão todos os ímpios, desde a criação até o fim do milênio, aos que morreram durante o período milenial e os que no final desta época estiverem vivos e na eternidade de tristeza, e aí também condena aquilo que os adventistas e os testemunhos de Jeová afirmam do aniquilacionismo. Eles dizem que as pessoas, depois da condenação, vão passar um certo período de punição de acordo com os seus pecados e posteriormente a isso serão aniquiladas, elas vão desaparecer. Então dizem que até o diabo e os anjos caídos serão aniquilados. Então, com essa doutrina do aniquilacionismo, você está destruindo o meio da punição divina, porque você pode passar uma vida de pecados e pensar: depois que eu for condenado, eu vou passar um tempo padecendo, né, por esses pecados, mas depois que eu cumprir minha pena, eu vou ser aniquilado. Se você é aniquilado, você é zerado, você não sente mais dor, você some. Aí foge a palavra que diz que lá o fogo não se apaga e o bicho não queima. Exatamente, se Cristo disse consome, né? Que o fogo não se apaga e o bicho nunca morre, como é que você vai conseguir afirmar uma heresia dessa? Por isso que é uma heresia, né? O juízo final, como já li aqui, a heresia é aquilo que afirma o que a Bíblia não diz, né? Exatamente, ela contradita a Bíblia. E a seita, ela é formada pelos hereges, por aqueles que ensinam uma doutrina que está em contradição com a Bíblia. Aí você tem a seita. Entendi. Então o herege... A heresia, digamos assim, o herege é o ser humano. É o ser humano, aquele que ensina. E a heresia é a falta de conhecimento. Exatamente. A heresia é o resultado do ensino distorcido. Entendi. Então ele ensina algo que contrasta com a Bíblia. E em vez, quando ele é combatido, quando ele é contraditado pela Bíblia, em vez de se arrepender, não, ele busca tentar justificar a sua heresia. Entendi. Então, conforme ele fica nessa insistência, por quê? Tem muitas pessoas que ao ensinar a Bíblia cometem erro. Sim. Só que se ele for corrigido, ele se submete. Sim. Então ele, se eu estava errado, então eu me corrijo. Eu passei essa situação agora. Sim. Não sei se eu falei para você. Que na oração eu estava na outra viagem lá no Ceará e eu ouvi uma oração na ceia, orando para que o Senhor transformasse, transubstanciação. O vinho é uma heresia. no sangue, é o uma pão heresia. no corpo. Pronto. Eu ouvi aqui. Só faltou a batina. Eu falei, meu Deus. Não é mais o pão, é uma hóstia. Aí quando eu voltei agora, nós fomos na cidadezinha e aí eu ouvi novamente a oração. Eu cheguei no pastor, falei, pastor, posso fazer uma correção? Eu falei, olha, se você permitir,
algumas coisas que eu posso falar, pode. Eu falei, vamos lá, sobre a ceia. A ceia, a oração da ceia está errada. Está errado, exatamente. Como assim? Aí eu falei, não, porque aqui é a doutrina da substanciação. Exatamente. O Pastor, pão, parabéns, hein? Tá afiado. Maravilha. Eu falei, o pão não se transforma. Não se transforma. O pão representa. Isso. Ele é símbolo. É memorial. É memorial. Pois é. Trazer a memória. Eu falei, o cálice, ele não transforma. Exatamente. Aí foi muito interessante, porque no dia seguinte ele estava estudando. Foi conferir. Ele estava estudando, e aí ele pegou, abriu o celular e me mostrou assim, rapaz, realmente é mesmo, viu? Eu falei, porque quem fez isso, e aí eu tinha preparado, entendeu? Boa, maravilha, glória a Deus. Eu tinha preparado. Eu falei, não, isso aqui é calvinismo puro. E pior que a Igreja Católica afirmava a transubstanciação e o Lutero afirmou a consubstanciação. E aí ele deu uma modificada, só que ficou algo muito parecido. Muito parecido. E a Igreja Católica disse que a hóstia vira o corpo mesmo. E Lutero disse, não é que vira o corpo, mas é que Jesus está na hóstia. Então, quando Lutero conversou com Zwinglio, que era reformador na Suíça, Zwinglio disse, não, isso aí você tentou dar uma arrumada, mas continua a heresia. Tanto a transubstanciação do católico quanto a consubstanciação que você está afirmando também está errado. E o Lutero não fez acordo com o Zwinglio, aí ficou a reforma na Suíça por um lado, a reforma da Alemanha por outra, por causa dessa heresia. Ele foi teimoso e não aceitou a correção. E Zwinglio disse, não, é a memória só, é a memória dele, não é que ele está no pão, não, Cristo, ele está no trono de Deus e ali é uma memória dele, em memória do seu corpo que foi dado na cruz. E outra coisa que o pessoal erra também, do corpo que foi partido, o corpo de Cristo não foi partido, quem é partido é o pão, que é a memória de Cristo, o corpo foi entregue, o corpo é dado e o pão é partido. Então são muitos ensinamentos né, que você vê a necessidade. E o que acontece? Você tem que ser humilde. Se a pessoa trouxe uma correção, você analisou na Bíblia, está certo, aceite, meu irmão. É normal, errar é normal. Agora, quem persiste num erro é um herege. Porque aí vai tentar maquiar a Bíblia, distorcer a Bíblia para manter sua heresia. Isso é sinal de arrogância. Todo herege é um arrogante. É uma pessoa que acha que não erra, que acha que tem uma revelação especial e que não pode ser corrigida. Aí você vê nascer uma heresia. É um arrogante que não aceita correção. Então isso é maravilhoso. E se eu estar atento a isso, essa correção é muito importante. Porque se permanece, erro vai propagando de erro para pessoa, de pessoa para pessoa. Daqui quando você vê lá na frente, você tem um grupo crendo nisso já. Aí você vai corrigir o grupo, vai ser mais difícil. Você fala, mas por que não corrigiu lá atrás? Esse irmão que foi passando pra gente isso aqui. Agora, um monte de pessoa crendo nisso, quando você vai corrigir depois é mais difícil. Cremos também que o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea, aqui com teologia de gênero, respectivamente em conformidade com o definido pelo sexo de criação, geneticamente determinado. Aí ele deixa bem claro que ele está se posicionando contra a ideologia de gênero, que é macho e fêmea de acordo com o sexo da criação, geneticamente estabelecido. Pronto. Exatamente. Então aqui foram 16 artigos, que são os mais antigos. Em cima dos 16 artigos tem um estudo. Aí a gente vai na próxima bater em cima dos estudos. Que aí eu vou pegar o argumento da declaração, os textos que eles usam e o material que a gente tem, a gente vai ensinar. E aí eu vou estudar também. Estuda bem, porque aqui a gente, em vez de ler, já vai no tema, vai discutindo direto no tema. Então tá aí, pastor, graças a Deus, nossa primeira aula aí de revisão, e a gente vai fazer essa revisão aí para o senhor ir afiado.